Ele sabe que você mandou matar o Fogg? A Heather sabe que você é o Demolidor? Vamos falar do 8º episódio de Demolidor que saiu essa semana, dirigidos pelos mesmos diretores da primeira e segunda temporada de Loki. Você já percebe que esse episódio aqui é um outro patamar. Esse episódio começa simplesmente focando em uma rosa azul. E você já se perguntou por que o episódio começa com essa rosa azul, cara? É porque, na verdade, essa rosa azul aqui é o mercenário. Calma que eu te explico. Pra quem não sabe, uma rosa azul não existe uma forma natural no meio da natureza. Ela foi criada em laboratório, mudando toda a sua pigmentação. Ela foi criada, maquinada. Alguém foi lá e criou essa rosa do zero, pois ela não existe naturalmente. E pro episódio começar focando nesta rosa azul ali na prisão, sendo criada ali, significa que alguém foi lá, criou essa rosa e depois alguém foi lá e plantou essa rosa ali na prisão. E agora eu vou te falar que essa rosa azul aqui, na verdade, é o mercenário. Por quê? Alguém foi lá e fez o mercenário se tornar o mercenário. E alguém foi lá e colocou o mercenário naquela prisão. É tudo uma armação para aquele ser que não deveria estar ali naquele momento de uma forma injustiçada. Não era pra eu estar aqui. Pois é, escuto isso o tempo todo. Já que se você assistiu esse episódio, vai perceber que o tempo inteiro o episódio está trabalhando as cores para mostrar e simbolizar os personagens. Assim como o Demolidor no final do episódio, trabalhando e mudando toda a tela para um tom vermelho, sempre que vemos o ponto de vista do mercenário, a tela muda para um tom completamente azul, de uma rosa que não deveria existir. E perceba que além do ponto de vista do mercenário, quando vemos através dele, não só fica completamente azul a tela, como também escutamos o seu famoso barulhinho de zumbidos, como se fossem diversas vespas, diversas abelhas, mostrando que é justamente o que faz a polonização das rosas. Mano, loucura os detalhes que esses diretores foram lá e procuraram trazer aqui neste episódio. E aí você deve estar se perguntando, Gabriel, quem é o mercenário? Era uma criancinha bem pequena que acabou matando o seu professor de beisebol, que foi diagnosticado pela sua psicóloga como uma pessoa sociopata e psicopata, mas que conseguiu ficar no caminho porque conseguiu encontrar ali uma estrela guia para seguir a sua vida. É aí que o rei do crime percebe isso. Ele percebe que o Poindexter, aqui o mercenário, era também um funcionário do FBI que acabou salvando ele de uma forma magistral de diversos bandidos sozinho, metendo bala na cabeça de formas absurdas. Rei do crime aproveita esse cara, ele aproveita esse elo fraco, descobre sobre o passado dele e torna ele a vir a se tornar o mercenário como conhecemos, matando a mulher que ele tanto ama, fazendo o cara surtar e ficar fora de controle, que vem daí esse barulhinho de vespas e abelhas atrás do ouvido dele. Mas nunca vi um talento como o seu. Eu aceito. Eu nunca vou abandonar você. A decisão é sua. Faz ele se tornar um falso demolidor, a ponto de quase matar o Matt Murdock, matar o padre do Matt Murdock e quase matar a Karen Page. Quando o Matt conta pra ele que na verdade foi o rei do crime que matou a mulher que ele amava, ele então no final da terceira temporada decide ir atrás do rei do crime pra matar o cara, só que ele acaba tendo a sua coluna quebrada e depois consertada no final da terceira temporada. É por isso que ele aparece aqui em Demolidor Born Again e de uma forma misteriosa foi mandado a matar o Fogg Nelson. A gente vê logo em seguida então que ele está mantido ali numa prisão meio que separado, com uma supervisão de aprimorados. Vocês sabem que eu sou SA, né? Até a minha apelação. A gente sabe. Supervisão aprimorada. Todos esses novos termos, a gente chamava apenas de policiais, informantes e psicopatas. Qual deles é você, Poindexter? Isso me faz lembrar algumas coisas, porque ele é tido ali como uma pessoa com poderes, e diversas pessoas com poderes dentro do MCU são chamadas de aprimorados, como o Capitão América e a Maria Hill falam de aprimorados da Wanda e do Pietro Maximoff lá em Vingadores Era de Ultron. E os aprimorados? Wanda e Pietro Maximoff, gêmeos, órfãos aos 10 anos quando o míssil destruiu o prédio deles. Ele é veloz e ela é estranha. Loucura.
Que monstro deixaria um cientista alemão fazer experimentos em si mesmo para proteger seu país? Além de que essa prisão de aprimorados aqui em Nova York tá meio capenguinha, até porque conhecemos outras prisões um pouco de nível mais elevado, onde lá em Los Angeles, William Blonsky acaba sendo mantido ali, o Abominável, em uma prisão de aprimorados. Assim também como o Hulk Vermelho depois de Capitão América 4, que fica na Balsa, uma prisão de aprimorados que também apareceu para deixar os Vingadores presos em Guerra Civil. Os policiais então levam o Poindexter para a prisão ali comum a pedido do rei do crime. E os caras se certificam de falar agente Poindexter para deixar claro para os presos que esse cara aqui já foi um policial e responsável por prender algum deles, para justamente fazer o cara sofrer. Bem-vindo à população geral, agente Poindexter. Wilson Fisk fala então pra Vanessa que o projeto Red Hook está dando certo e ele garante a ela que ele nunca mudou quem ele era, apenas mudou a forma de agir, se transformou, se evoluiu. E vemos aqui que ficou bem claro que na verdade agora ela sempre trabalhou para o Wilson Fisk, ela nunca quis trair o cara, já que deixa claro que foi um plano dos dois matar o Luca. Transformar, não jogar fora. Eu te trouxe aqui para outra coisa. Venha comigo. Em seguida, vemos a Heather sofrendo com o Matt Murdock, falando ali dos problemas com os vigilantes e que tudo isso levou ela a se sentir culpada por matar alguém. E coloca também o Demolidor e o Muse no mesmo pacote. Para ela, são o mesmo tipo de pessoa e não são diferentes. Já pro Matt Murdock, ele fala que o Demolidor estava lá para salvar ela. E ela diz, fui eu quem me salvou. Tô te matar e o Demolidor te salvou. Fui eu que me salvei. Ambos estavam lá por si mesmos. Agora fica aquela pegada ali, né? Com ela tendo uma visão muito parecida com a do Wilson Fisk, de odiar qualquer tipo de vigilante. E meio que tá a favor do Wilson Fisk. E eu fico perguntando aqui, cara, será que foi mesmo ela que se salvou? Ela tá certa em falar que ela se salvou sim. Mas se o Matt Murdock não tivesse aparecido lá como Demolidor, ela estaria pintada em alguma forma diferente e não estaria viva. Porém, uma frase aqui que eu curti bastante dela foi ela dizer que o Muse levou ao Demolidor e o Demolidor levou a ela a ir matar. Essa violência simplesmente se transfere do Demolidor pro Muso, pra mim. Essa frase me lembrou o Visão lá em Guerra Civil, quando ele diz para os Vingadores que a existência de existir os Vingadores faz gerar a existência de existir vilões e que talvez um não existiria se o outro existisse. Que o Sr. Stark se anunciou como o Homem de Ferro, o número de pessoas aprimoradas conhecidas cresceu exponencialmente. O número de eventos com potencial fim do mundo subiu em uma taxa notável. Tá dizendo que a culpa é nossa? A nossa força convida para o desafio. O desafio incita o conflito. E o conflito gera catástrofe. Agora, eu não ficaria nem um pouco surpreso e talvez teoria maluca, de talvez a Heather Glenn, na segunda temporada, se tornar a próxima Muse. Não duvidaria. Em seguida, Wilson Fisk leva a Vanessa para apresentá-la de novo ao seu amante. E pelo caminho, eles passam ali pelo o grande quadro, ao qual os dois acabaram se conhecendo, se apaixonando, que lembrava o Wilson Fisk de quando seu pai torturava a sua mãe e que também foi manchado de sangue pelo espancamento do Demolidor do Wilson Fisk, jorrando o sangue do cara na pintura, enquanto a Vanessa chorava pedindo pro Demolidor parar. Enquanto isso, tem algo bem interessante, que como esse episódio aqui foi bem feito, bem escrito ali, pela nova galera que escreveu alguma parte da série pra tentar dar uma arrumada, de como eles botam cada frase pra conectar com tudo que já rolou. Porque o Buck Cashman chega no apartamento do Demolidor. Quer que eu atenda? Não, eu atendo. Bom dia, Sr. Murdock. A doutora Glenn está? Sabendo que a Heather Glenn estaria ali, mostrando pra nós que o rei do crime sabia quem ela era e sabia com quem ela estava saindo e estava se relacionando, que é o Demolidor, né, o Matt Murdock, que tudo era um plano ali do próprio rei do crime. Matt Murdock começa a sacar isso agora, mostrando como não foi o acaso. Nossa, é muito roteiro fraco fazer com que o rei do crime e tudo mais sempre fique ali com a psicóloga do Demolidor que está namorando o cara ocasionalmente. Cara,
nunca foi ocasionalmente, sempre foi um plano do Wilson Fisk estar ligado a ela porque ela estava ligada ao Demolidor, uma forma de estar ligado ao mesmo tempo indiretamente no cara, controlando a vida do Demolidor de uma forma indiretamente também. Mano, o cara não é o rei do crime à toa. Insano. Espera um segundo, como você ou o prefeito Fisk sabiam que ela estava aqui? O prefeito se importa com essa cidade e seus cidadãos. Tenha um bom dia, advogado. Quando Wilson Fisk revela o amante da Vanessa ali pra ela, ele fala que não aguenta ver as mãos do cara, nem o rosto dele. Eu escuto a voz dele. Eu vejo as mãos dele. É insuportável. Tudo porque, em uma das consultas com a psicóloga lá do Matt Murdock, com a Heather Glenn, ela elogia, né, a Vanessa elogia justamente as mãos do cara. As mãos dele. As mãos dele desenhavam lindos esboços, quer dizer, só... Dá pra parar. Como elas eram precisas, maravilhosas e tudo mais, e criavam coisas incríveis e tudo mais. E quando o cara diz isso, foca justamente a mão dele tremendo descontroladamente. É por isso que o cara não aguenta ver a mão dele. Mais insano ainda, foi o rei do crime falando que não consegue matar o cara e ao mesmo tempo mostra o quão ele é poderoso para a Vanessa e como ele abre mão de tudo para ela se sentir poderosa também para matar o amante dela na frente do marido ali, pau, 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 com um tiro na cabeça e tudo, mano. Que cena insana. Vanessa! E aí então que o Matt Murdock chega no escritório, conversa ali com a sua colega, com a sua parceira, e ela revela que o mercenário quer conversar com o Matt Murdock e foi o rei do crime que tirou o cara, digamos assim, da prisão separada mais top. O motivo pelo qual meu amigo ligou é que Poindexter quer conversar com você. Comigo? É. Por quê? Eu não faço ideia, eu não me importo. E aqui no escritório, a colega do Matt Murdock, né, percebe que ele está ficando fora de controle. Por quê? Jesus, Matt, eu mal te reconheço. O que tá acontecendo? Ele já falava que a vida dele era falsa. Ele falou isso no episódio anterior. E ele não quer mais viver nessa mentira. Perceba que o Matt sempre teve pouca grana, só atendeu galera ferrada, sempre tentava ajudar o mais ferrado e tudo mais. E por que que ele subiu de vida? Por que que ele tá num apartamento foda? Por que que ele não mora mais em Hell's Kitchen? Por que que ele conseguiu ter sucesso na carreira? Porque ele começou a defender pessoas ruins também. Nós não estamos servindo a justiça aqui, estamos sendo babás do caos. Só que por esse tempo de tentar viver uma vida falsa, que era meio que a vida que o Fogg queria viver, ele começa a perceber que as coisas estão erradas. Ele começa do nada ali a perceber no meio da conversa do cliente dele, simplesmente os sentidos dele se ligam, percebendo que o cara tá mentindo. Coisa que ele não fazia antes. Então ele se permitia viver nessa mentira, pra tentar não ser o Demolidor. E aí então é que ele perde o controle com o seu cliente, e conta ali pra sua colega que na verdade o sistema está quebrado. Nós defendemos o Hector Ayala e ele foi assassinado, talvez pelos policiais que estão por aí agredindo cidadãos a propósito. Que tudo o que aconteceu, desde o cara que roubou ali uma pipoca e tudo mais no mercado, até a morte do Tigre Branco, tudo que aconteceu nessa série levou a criar o cara, levou a ele se tocar e que todo o sistema estava quebrado e que ele começou a fazer parte desse sistema. E só agora ele percebeu isso. O que nós fazemos parece inútil. É nesse momento que o Matt Murdock vai então visitar justamente a Josie, ali na frente. O local onde o Fogg morreu. O local onde o mercenário matou o seu melhor amigo. E em conversa ali com os seus amigos, com a Josie e com o carinha ali, ele percebeu que na verdade o Fogg tinha vencido o caso. E que alguém tentou silenciar o Fogg. Ele sabia, o Fogg... Na noite em que ele morreu, ele sabia que iria vencer. E lembra que o caso do Fogg estava relacionado com Red Hook? Pois é, está relacionado com o Rei do Crime e também com a Vanessa, que já estavam falando de Red Hook desde lá do primeiro episódio também. Depois do lance em Red Hook, ele disse que estava sendo ameaçado. Ele então encontra o mercenário na prisão e perde o controle atacando o cara. E detalhe, tá? O mercenário sempre quis isso. Porque depois que o Matt Murdock espanca ele, batendo a cabeça do cara na mesa, ele agradece o Demolidor. Valeu, advogado. Vai se fuder!
Isso aqui era tudo o plano do mercenário. Fazer com que o Demolidor atacasse ele, quebrasse o seu dente, para que conseguisse remover o seu dente, para poder matar os guardas ali na prisão e conseguir fugir da prisão. Dia difícil, né? Além do mais, de irritar ainda mais o Demolidor. E perceba a frase que ele fala. Uma boa pessoa protege até mesmo o seu maior inimigo. Final do episódio, é isso que acontece, insano. Porque é isso que os homens bons fazem, não é? Defendem seus piores inimigos. É então que o mercenário foge da prisão arrancando seu dente, fazendo uma referência clara aos quadrinhos, onde ele pega o dente e ataca a pessoa. Cara, é igualzinho os quadrinhos. Ele se liberta matando os policiais ali e sai da prisão fingindo que é um policial normal ali e tudo mais. Então vamos para a festa que o Rei do Crime estava fazendo para comemorar a sua equipe anti-vigilante. Então tá todo mundo lá reunido e aparece então o espadachim novamente, o padrasto da Kate Bishop, que a mãe da Kate Bishop trabalhava para o Rei do Crime. E agora a gente acaba percebendo ali que o Rei do Crime tinha falado pra Vanessa lá no início do episódio, né? Consegui todos os financiamentos que eu queria, público e até privado e tudo mais. Por quê? De que forma? De que forma? Porque agora o Rei do Crime está com o seu terno branco. Agora o Rei do Crime se revelou o Rei do Crime. Perceba que o traje clássico do Rei do Crime é o terno branco. E essa aqui é a primeira vez que o Rei do Crime utiliza o seu terno branco. Porque agora ele se tornou o Rei do Crime de verdade. E como que ele conseguiu seu financiamento? Aonde que tá o marido da mulher? Essa é a mesma mulher que tinha peitado o Rei do Crime e cantado de galo pra cima do cara. Cadê o marido dela? Onde está sua cara metade, Arthur, essa noite? Eu não sei. Você sabe? Pois é, não duvido nem um pouco que o cara pode ter sido torturado, espancado, esquartejado ou até mesmo quase morto para fazer com que a mulher financiasse ali o Rei do Crime em troca da vida do marido dela. O Matt então chega à festa que ele nem queria ir, conversa com a Heather Glenn e meio que caga pra própria namorada, pro próprio relacionamento, não escutando nada do que ela tá falando, só focando no que o Rei do Crime estava falando e conversando com o espadachim. Devo chamá-lo de espadachim? Ou vigilante? Detalhe que nessa cena aqui do Rei do Crime é insana, tá? Não só tem vários espelhos e tudo mais, porque não importa pra onde o espadachim tentasse olhar ou desviar o olhar, ele sempre iria olhar para o Wilson Fisk. Não sei se isso aqui foi proposital do Wilson Fisk, mas que foi proposital da série, que se o cara olha pra baixo, ele vê o reflexo no espelho e vê o Rei do Crime. Se ele olha pra trás, ele vê o espelho lá atrás e olha o Rei do Crime. E ainda mais, o Rei do Crime faz o cara sentar na cadeira enquanto ele fica de pé, pra mostrar quem é que manda, pra mostrar quem é superior, porque pra quando o cara for olhar pro Rei do Crime, ele se sentir pequeno e o Rei do Crime se sentir gigante. E quando o espadachim tenta se levantar pra tentar conversar de igual pra igual, o Rei do Crime bota o braço no ombro dele, falando: eu sou maior que você. Você é inferior a mim. E o Rei do Crime ainda fala a mesma frase que o espadachim tentou meter respeito pro Wilson Fisk antes, irmão. A gente tá vendo aqui o Rei do Crime. Isso foi uma ameaça. Não, é claro que não. Isso foi apenas um aviso. É uma ameaça? Não. É só um aviso. Controlando todo mundo, as explícitas, por cima dos panos, todo mundo sabendo que ele é o Rei do Crime de verdade. Porque, cara, olha a evolução desse personagem. Primeira temporada, ele tenta controlar Nova York com os bandidos e com a máfia. Não deu certo. Na terceira, ele tenta controlar Nova York, controlando ali o FBI por debaixo dos panos, controlando pessoas poderosas por debaixo dos panos. Agora o cara tá nem aí. Ele percebeu que ele precisava evoluir. Ele percebeu que ele precisava se tornar o prefeito pra controlar todo mundo por cima dos panos e ainda mais mudar a narrativa pública pra fazer com que todo mundo adorasse o cara e apoiasse ele da forma que ele tem que agir. E agora ele é o Rei do Crime às explícitas. Ele tá nem aí ou se importando com o que as pessoas vão falar ou se importar ou qualquer outra coisa do tipo. Ainda seria uma causa provável para uma visita da minha força-tarefa. Se você não fizer o que eu tô te falando, eu vou lá e te prendo. Se brincar, eu te mato. E aí o Rei do Crime consegue o que ele quer. Tanto que a força-tarefa antivigilante simplesmente pega ali um repórter e tudo mais e queima a mão do cara mesmo e tudo mais, porque eles não mandam, o cara não manda mais neles, é o Rei do Crime. Eles reportam diretamente ao prefeito, mostrando como o nível... Saiu a linha de poder de um lado pro outro e tá tudo na mão do Wilson Fisk. E você não vai me acusar de nada,
porque caso eu não tenha anotado, eu não respondo mais a você. A Bea Report fala ali com o cara que sabe que foi o Rei do Crime quem matou o tio dela, do porquê que ela tá fazendo tudo que ela tá fazendo também. É como se fosse, né, o tio Ben da menina ali. Você sabia que o Wilson Fisk foi o principal suspeito do assassinato do seu tio? Sim. E ela começa ali já a maquinar alguma coisa com o comissário pra ferrar com o Wilson Fisk, que certamente vai acontecer algo relacionado a esses personagens aqui na segunda temporada. E então o Matt Murdock vai com tudo pra tentar conversar com o Rei do Crime e tudo mais, só que eles são parados por uma dança. E perceba a roupa da Vanessa e do Wilson Fisk. Não é à toa. O Wilson Fisk não usa só o branco porque é o traje clássico do personagem nos quadrinhos. Mas esse traje branco simboliza aquele vazio, aquele sentimento de vazio que ele tinha sempre quando olhava ao quadro que ele conheceu a Vanessa, que simbolizava a sua infância com o seu pai espancando a sua mãe. E a Vanessa de vermelho, simbolizando o sangue manchado no cara, igual ao quadro. É uma referência ao quadro deles, mano. Olha esses detalhes. E é nesse momento, cara, que o Rei do Crime começa a sussurrar. Ele fala baixinho, porque sabe que o Matt Murdock vai escutar. O que está procurando? Demônio. Mano, a audácia do maluco de zoar com a cara do Demolidor é incrível, meu. E aí chega o mercenário de novo numa festa do Rei do Crime. Pelo jeito, o cara não pode dar festas. Qualquer festa que o Rei do Crime der, o mercenário estará lá para matá-lo. Porque assim, igual a terceira temporada, o mercenário também chegou na festa do Rei do Crime, no aniversário, na festa de casamento do cara, para matar o Rei do Crime. E aqui ele faz a mesma coisa, naquele ponto de vista azul do cara, com aquele barulho e tudo mais. E cara... Você deve ter ficado puto com o Matt Murdock, de ter se sacrificado, botado a vida dele em risco pra defender o Rei do Crime. Só que é isso que faz o Demolidor ser um herói e ser diferente de um vigilante ou de um vilão, cara. Boas pessoas protegem até mesmo seus maiores inimigos. É isso que o Demolidor fez aqui. Porque o Matt Murdock prefere botar a própria vida em risco pra salvar alguém. Não importa nem se ela é mesmo o seu vilão, o seu maior inimigo, uma pessoa cruel. É por isso que o Matt Murdock não queria matar o mercenário, não queria matar o justiceiro quando conheceu ele e nunca quis matar o Rei do Crime de verdade. Ele nunca cruza essa linha de ser um herói no ponto de vista dele. É isso que difere ele de ser um herói ou de um anti-herói ou de um vilão. Tudo porque ele acredita que o caminho certo não é a morte, mas sim a justiça. Olha... que final absurdo, absurdo mesmo. E termina só com o batimento cardíaco do Matt Murdock, né? Cara, é nesse momento em que o Demolidor de fato foi born again, foi renascido de novo. Cara, o último episódio, meus amigos, o último episódio, que também foi dirigido pelo mesmo cara que fez o primeiro, e esse penúltimo aqui, a gente sabe que vai ser insano, e você vai ter que assistir aqui o vídeo, assim depois que o último episódio sair, vir aqui pro canal pra gente surtar junto, beleza? Até o próximo vídeo e...